É assim que as igrejas modernas te manipulam emocionalmente através da música, mexendo com a sua cabeça e te deixando pronto para aceitar a pregação. E todos os músicos que atuam lá sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eu sei disso porque durante mais de 6 anos eu fui um deles. E eu vou te mostrar passo a passo o que a igreja está tentando esconder de você. Durante 20 anos eu fiz parte da igreja. Desses, mais de 10 eu tive envolvido com a música e durante 6 eu fui líder de louvor. Não apenas dos jovens, mas também dos cultos principais daquela igreja. Participei de retiros, cantei para mais de 5.000 pessoas em eventos gigantescos e eu conseguia ver dia a dia, culto a culto, aquilo que funcionava e aquilo que deu errado conforme eu tentava fazer o louvor para essas pessoas que estavam assistindo. Boa parte do que eu aprendi não foi algo que foi ensinado, foi assistindo os mais velhos e as pessoas que eu tinha como referência para fazer o louvor e como é que eles utilizavam as técnicas da música e as palavras que eles utilizavam para tentar fazer as pessoas entrarem no mesmo ritmo, na mesma sintonia. Tinham muitos que eram extremamente experientes e sabiam essas técnicas, mesmo que inconscientemente, e aplicavam bem elas, e tinham outros que não tinham esse talento e eram aqueles que logo deixavam o louvor, porque não tinham o mesmo efeito. Quando chegou a minha vez, eu cresci muito fácil e muito rápido nesse meio. Isso que eu vou conversar agora com vocês é uma mistura de psicologia de massas com efeito fortemente emocional da música. Uma linguagem universal, né? Que consegue unir pessoas de diferentes estilos de vida, classes sociais e até visões políticas com um único propósito: adorar a Deus. E o interessante é que quando você finalmente sai da igreja, é que consegue ver esses estágios, esses gatilhos psicológicos que eles criam ao longo do culto e que essas bandas utilizam para deixar o espectador em um estado mais vulnerável. Para explicar o que vai acontecer, eu vou mostrar para vocês, utilizando uma música, como a gente faz para isso funcionar. É nesse momento que começa a música introspectiva, apenas um tecladinho de fundo, criando todo o ambiente. As guitarras elas atuam de forma mais contemplativa, utilizando bastante efeitos, criando uma atmosfera, a atmosfera da adoração. O líder de louvor então orienta as pessoas: levante suas mãos, feche seus olhos, para que essa música penetre mais na pessoa e faça com que ela se sinta cada vez mais confortável naquele momento. É nesse momento que ela começa a sentir a presença de Deus na vida dela. A música vai falar sobre como você precisa de Deus, como você é nada sem Deus, como todos os erros que você cometeu ao longo da semana diante de Deus não são nada, como Ele pode perdoar você. E isso leva a pessoa a entrar num estado de entrega, que vai ser muito importante para o momento da pregação. A letra da música normalmente vai dizer como nós somos pequenos e como Deus é grande, como Ele, na sua infinita bondade, mandou seu Filho para nos salvar, e como nós, principalmente, não somos merecedores. É importante que a música estabeleça essa relação de hierarquia e essa relação de necessidade que nós temos de Deus, para que mais adiante, quando o pastor vier fazer sua pregação sobre isso, esteja preparado psicologicamente para aceitar que você precisa urgentemente mudar de vida. E isso vai ter que se perpetuar ao longo da semana. Você não pode simplesmente ter dito isso numa música, ter ouvido o pastor falar sobre isso e não aplicar na sua vida. Essa parte da adoração, a famosa worship, ela atua quase como um fenômeno de psicologia social. É por isso que muita gente acaba se emocionando, muitas pessoas caem tocadas pelo Espírito Santo. Mas isso não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente vê, por exemplo, em um estádio de futebol. Por que a gente tem tantas histórias de torcidas organizadas onde pessoas que são super dóceis, super queridas, super comportadas, nunca tiveram nenhum problema com a polícia, de repente estão envolvidos em brigas com outras torcidas, chegando ao ponto de muitas vezes matar outra pessoa? É um efeito químico, sociológico, onde o ambiente em que você está acaba te influenciando a agir de uma certa forma. E isso não é nem um pouco diferente nas igrejas. A música utilizada, as cores, a iluminação, a forma como as pessoas te recebem, tudo isso é feito para que você entre nesse clima. E o golpe de misericórdia é a música. É nesse momento que todas as suas restrições sociais vão ser esmigalhadas. É o efeito que a música tem na gente. E quando você está em cima do palco vendo as pessoas, você consegue observar o que está dando certo e o que está dando errado. Você sabe qual é a música que vai funcionar e qual é a música que vai dar errado. Continuando na nossa música, nós vamos ter um refrão leve, um refrão que é quase um desabafo feito para Deus.
Nós vamos ter uma estrofe seguinte que vai novamente tocar nos pontos de como nós somos pequenos, de como nós precisamos de Deus para cuidar da nossa vida, como nós não somos ninguém, como nós não merecemos o seu perdão. O refrão volta mais uma vez, envolve as pessoas, traz elas para esse momento um pouco mais intenso, as guitarras começam a aumentar, a bateria começa a aumentar, e aí nós vamos então para a primeira ponte. Essa primeira ponte vai ser o primeiro pico emocional da música. Nela nós vamos cantar o mais alto possível, nós vamos esboçar o ápice dessa música, os instrumentos vão tocar o mais alto possível para que todos possam cantar sem vergonha, porque sabem que ninguém vai conseguir ouvir a voz deles, mas Deus vai estar ouvindo a voz deles. A música calma novamente. Nós estamos agora no momento de reflexão. É uma forma de você coordenar também os batimentos cardíacos da pessoa. Você faz eles aumentarem e você reduz. Você faz eles aumentarem e eles reduzem novamente. E aí nós vamos preparando a pessoa para o final, que vai ser o grande ápice dessa música. A última estrofe vai ser o momento onde toda essa preparação da adoração vai se juntar. E nós vamos repassar o tom calmo até o tom mais alto possível para que as pessoas entreguem completamente a sua alma. O líder de louvor então vai comandar a banda para que eles comecem num crescente, com bateria, com guitarra, com baixo, e eles vão aumentando esse ritmo cada vez mais forte até o momento de explosão final. Tudo se encerra de uma maneira calma e o pastor está pronto para fazer sua pregação. Essa montanha-russa de emoções finalmente está estacionando na chegada. E o pastor está pronto para lhe dizer o que você precisa fazer para ser salvo. E depois que o pastor foi lá e faz toda a sua pregação, você vai sair da igreja se sentindo renovado, pronto para mais uma semana de combate ao mundo, de combate ao diabo e de todas as coisas que te fazem duvidar de Deus. Esse sentimento vai perdoar, mas ao longo da semana você vai sentindo ele esmaecendo e você começa a pensar que eu preciso fazer alguma coisa. Você não sabe o que está acontecendo. Então você entende que você tem que ir novamente para um culto. E é lá que você vai reforçar de novo suas convicções e assim por diante, sucessivamente ao longo de todas as semanas. O que muitas pessoas não conseguem ver é que isso é apenas um efeito psicológico dessa manipulação coletiva. É a mesma necessidade que muitos têm de ir todo final de semana, por exemplo, a um estádio de futebol. Mas no caso da igreja é um pouquinho mais complicado, justamente porque envolve uma comunidade que te cerca, também vai estar ali pronta para fazer as cobranças e te deixar engajado nisso. Como era de se esperar, todas as igrejas utilizam essas ferramentas como se fosse um esquema de marketing de pirâmide. No momento que você entra, todos os gatilhos são feitos para que você jamais consiga sair. E romper esses gatilhos é uma das coisas mais difíceis que você vai enfrentar na sua vida. Mas no momento que você percebe todas essas manipulações psicológicas, fica mais fácil você também conseguir evitar eles. No próximo culto que você for, preste atenção, veja se você não vai notar algumas coisas dessas que eu acabei de falar.